Olá! E vamos mais um episódio nosso sobre o que tem nesse edital da PBH de 1 de 2025, né? A gente falou no último episódio, se você não assistiu, volta lá e dá uma conferida sobre a história do SUS de maneira resumida. Nossa proposta é falar 5 minutos e um pouquinho dos princípios doutrinários. Isso é extremamente importante. É importante também a gente compreender que toda vez que a gente vai construir algo, a gente precisa de ter um alicerce, uma base e uma direção. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de princípios e diretrizes do SUS. E esse é o segundo tema da nossa série, né, de 5 minutos, onde você vai aprender tudo sobre o SUS de maneira resumida, assertiva. E se bobear, só com isso você consegue acertar a prova, tá? Bom, então vamos lá. O SUS, ele tem os princípios doutrinários que falamos no vídeo passado, que são os princípios que a gente considera o alicerce do sistema. E quando a gente fala de princípios que são base, né, que fundamentam, que estruturam, quando a gente fala, né, de estrutura, quando a gente pensa no alicerce de uma casa, é isso, é algo que estrutura, que fundamenta, que não permite que a casa caia, que não permite, né, que o prédio caia, e a gente não quer que o SUS, tão sonhado, tão desejado, tão discutido, tão ali, né, concebido em meio a tantas exposições de necessidades da população, dos pesquisadores, diante daquele caos que era antes da criação do SUS, então foi necessário estabelecer alicerces, estruturas. E aí a gente tem os princípios doutrinários. Então, na questão, ele pode vir falando sobre princípio estruturante, princípio doutrinário, princípio que fundamenta, que são os 3 que nós falamos no vídeo anterior. Quais sejam a universalidade, quer dizer, todos temos acesso, independente de raça, cor, credo, sem qualquer tipo de discriminação, todos têm acesso ao sistema. A integralidade quer dizer que todos temos acesso ao sistema e a tudo que nós necessitarmos dentro do sistema. Então, se eu precisar de algo simples, eu tenho. Se eu precisar de algo complexo, eu tenho. Algo de baixa densidade tecnológica, algo de alta densidade tecnológica, o SUS vai nos proporcionar, tá? Bom, e o princípio da equidade, quer dizer que somos pessoas diferentes, temos dentro da nossa singularidade determinantes sociais, condicionantes, né, determinantes condicionantes de saúde que nos fazem diferentes e que demandam cuidados e olhares diferentes. Tanto no sentido biológico de urgência de atendimento, como numa UPA, né, uma pessoa infartando vai ser atendida primeiro que uma pessoa gripada, ainda que essa pessoa gripada tenha chegado muito antes de quem está infartando, isso é equidade. Mas também pensando na questão de quem precisa mais, quer dizer, uma pessoa que faz parte de um programa Bolsa Família, que vive em vulnerabilidade, tem que ter um olhar diferente de uma pessoa que vive numa situação de renda mais estável. Então, isso a gente chama de equidade. Então, tudo no SUS, qualquer política precisa estar pautada, precisa estar, né, ser construída nesse alicerce dos princípios doutrinários, tá? E aí a gente tem as diretrizes desse sistema. O que é a diretriz? Diretriz é aquilo que direciona. Então, se a gente tem um alicerce, a gente precisa construir, dar uma direção. Então, essa direção é a casa, né? A gente precisa de dar a direção. Se essa casa vai ser de tijolo, se vai ser de alvenaria é ótimo, né? Se vai ser de madeira, como que essa casa vai ser construída? É a direção. Então, o SUS ele é construído em princípios de universalidade, equidade e integralidade, e a sua direção é que ele não seja mais como antes. Antes, né, como a gente disse, a ditadura, o governo, ele centralizava as coisas no nível nacional. Mesmo as iniciativas, né, de assistência previdenciária, que era o CAPS, as IAPs, depois foram centralizados no nível nacional, no INPS, mais para frente o INAMPS. Bom, a ideia é que não seja assim, é que seja descentralizado, que não fique tudo no nível federal, mas que os estados e municípios participem. Porque quando eu faço isso, eu também respeito o princípio da equidade, né? O município pequenininho, ele vai saber a necessidade dele. O município lá da ponta do país, no sul, ou lá do norte, ele vai saber a necessidade dele muito mais do que se eu fizer uma política de nível nacional igual para todo mundo. A gente precisa de pensar na equidade, não é mesmo? Então, descentralizar significa distribuir esse poder político-administrativo do SUS, que ficava na mão só do nível federal, e agora, né, como diretriz, a gente tem que ele seja distribuído aos estados e aos municípios, sobretudo os municípios, para que o SUS seja organizado de uma maneira equânime, né, considerando as diferentes realidades locais, tá? Outra diretriz é a integralidade. Professora, mas ela não era princípio doutrinário? Sim, ela é princípio doutrinário e também diretriz. Na Constituição fala de atendimento integral, com prioridade de atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Quer dizer, a gente também não quer essa lógica curativa e biológica de antes, mas a gente também quer trabalhar com prevenção.
E a última diretriz é a participação da comunidade, porque se antes as coisas eram impostas e o movimento social, a participação da comunidade, a democracia não era bem-vinda no momento anterior à criação do SUS, agora a gente quer garantir que passe governos que passarem, né, de direita, de esquerda, liberais, não liberais, a gente quer garantir que a sociedade vai poder falar do que ela precisa, ela vai poder expressar a necessidade dela. E para isso a gente tem a participação da comunidade como outra diretriz do SUS, tá? Então, a gente tem 3 diretrizes: descentralização, atendimento integral ou integralidade e participação da comunidade. E a gente pode falar, por fim, de princípios de acesso, né? Quais são esses princípios de acesso? Como que a pessoa acessa o SUS? Quais são as características do acesso ao indivíduo a esse sistema de saúde? Esse acesso, ele é universal, então a universalidade é um princípio de acesso, já falamos do seu significado. Esse acesso, ele vai considerar a equidade, já falamos disso também. E esse acesso vai considerar a igualdade. E é importante separar igualdade de equidade. A igualdade, ela significa que se nós tivermos a mesma condição, né, a mesma condição de saúde, o mesmo indicativo de tratamento, que seria quase impossível porque somos diferentes, mas enfim, se nós temos a mesma necessidade, a gente vai ter acesso aos mesmos serviços. Então, se eu sou, né, professora, se eu sou uma pessoa que trabalho, sou marceneiro, ou se eu sou um grande empresário, não interessa. A gente vai ter acesso aos mesmos serviços, o que não acontecia antes, como eu contei no vídeo anterior, era diferente, cada um dependia da categoria. A gente tem acesso aos mesmos serviços, significa igualdade. A gente tem direito aos mesmos tratamentos, aos mesmos medicamentos, claro, se a gente tiver as mesmas condições. A equidade diz que, sim, a gente tem acesso aos mesmos tratamentos, mas nós temos condições diferentes. E aí nós vamos ter que ser tratados de maneira diferente, né? Então, é isso que diz, tá? Cada um tem a sua singularidade, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista de determinantes sociais. Então, com esse segundo vídeo, a gente fica sabendo sobre esses princípios de diretrizes do SUS que caem demais em prova, e é importante separar o que é princípio doutrinário, o que é diretriz, né? É importante separar esses dois, embora mais pra frente nos vídeos a gente vai ver que a Lei 8080 faz uma salada de fruta, coloca tudo junto no mesmo tópico, princípios de diretrizes do SUS, mas é importante ficar atento ao enunciado. O que ele está pedindo? É princípio doutrinário? Ele está pedindo diretriz, conforme a Constituição Federal? Ou ele está pedindo princípios de diretriz conforme 8080? Depende disso. Eu te vejo no próximo vídeo, tá? Não perca essa série, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua perspectiva sobre o SUS e vai fazer você ter um novo tipo de produção, de desempenho na sua prova de concurso, tá bom? Ó, beijo e até a próxima.